cotidiano. O ministério que eu e você vamos ler nessa noite. Diz assim o texto sagrado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Acompanhe o texto se você tem Bíblia. E diz assim: era um coração da alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comum. Versículo 33, ainda do capítulo 4, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça. E não havia entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou casas vendiam, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, denominado para os apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural da cidade por nome de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 6 do capítulo de Atos dos Apóstolos também fala sobre as instituições dos diáconos. A Bíblia diz que nesse versículo 6, vamos ler rapidinho ele, que diz assim: ora, naqueles dias, Atos 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas nos ministérios por nome de cotidiano. Pois bem, ministério cotidiano foi um ministério que foi assim feito pelos apóstolos quando foi montada a congregação. A Bíblia diz que quando Pedro e os apóstolos montam a igreja em Jerusalém, a Bíblia diz no versículo que acabamos de ler, 4:32, que cresceu muito o número das pessoas salvas. E quando se cresce o número de pessoas, existe necessidade também no meio. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando cresceu o número de pessoas, começou a existir murmuração entre as viúvas dos gregos contra os judeus, porque estava existindo necessidade entre eles. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que as pessoas começaram a reclamar, dizendo que era necessário dividir pessoas para repartir o pão entre a comunidade. Eu quero que os irmãos entendam. Naquele tempo, quando foi formada a igreja em Jerusalém, não é como nos dias atuais. A Bíblia diz que eles viviam tudo no mesmo lugar. E as pessoas que não tinham nada, aquelas que possuíam boa herdade, traziam e vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que eles dividiam entre si e repartiam o que cada um necessitava. Como hoje, a gente chega no interior, a gente viaja muito no interior, e a gente vê aquelas pessoas do interior assim. Um planto milho, é o que o planto milho vai lá, dá para o vizinho, o outro tem o leite, reparte. Então era assim naquele tempo. E a Bíblia diz que então Pedro falou para os discípulos: é lícito a gente abandonar o ministério da palavra para estar repartindo o pão. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia Sagrada que então foi instituído 7 homens cheios do Espírito Santo para se preocupar com esse ministério. O ministério de partir do pão, o ministério de dividir o pão, porque naquele tempo muitas pessoas iam se convertendo e iam chegando para a comunidade. Então deixavam os seus costumes, as suas religiões outrora e se convertiam ao cristianismo. Se convertendo, eles não tinham nada, porque a perseguição daquele tempo aos cristãos era muito grande. Então o que foi que a Bíblia nos ensina? Os apóstolos então começaram a separar 7 homens para cuidar do ministério cotidiano. Como nesse culto que os irmãos planejaram e fizeram nessa noite, o culto social. A gente vê culto de tudo. Culto de missão, culto de festa de pastor, e aquela coisa bonita, ganha bastante presente, é bom. Glória a Deus, aleluia. Tantos cultos, nós não vemos na igreja os cultos Glória a Deus. sociais. Porque muitas vezes no nosso meio, existem pessoas que estão passando por um momento difícil. Quem que nunca passou um processo difícil na vida? Eu digo porque eu sei o que é fome. Para se alimentar, muitas vezes eu tive que ir de um lugar para o outro, pegar manga no sítio do tio Carreira para poder se alimentar. E só quem sabe o que é fome, quem passa. E sabe por que muita gente não está preocupado com esse
Esquece que muitas vezes a ovelha está passando necessidade. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tiago diz no capítulo 2 que a fé sem as obras é morta. Ô, glória. Então tem muita gente enchendo o talho no nome de Jesus e esquecendo a igreja. Aleluia, Deus. Glória A Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei dízimo e oferta para que haja o quê? É mantimento. O dízimo da igreja é para que haja mantimento. O que é mantimento, pastor? O que é mantimento? Naquele tempo, como tem aqui na Bíblia, sabe por que a nossa igreja não muda? Sabe por que estão ensinando outras coisas e o ministério continuando acabou o nosso meio, Augusto? Porque as pessoas estão preocupadas em construir templo, levantar grandes estruturas, comprar televisão, comprar rádio e esquece da barriga da ovelha. Não é obrigação da igreja ajudar o irmão, sim, porque a Bíblia diz é para que haja mantimento. Glória a Deus. O que é mantimento? É carro bonito para pastor? Não. É televisão? Não. É rádio? Não. É mantimento. Ô, glória. Glória a Deus. Mas isso foi morrendo ao passar do tempo. Não se fala mais nisso. E quem prega isso só prega uma vez. Sabe por quê? Porque eles olham, tá, corta. A igreja tem que partir o pão. Se Jesus, como Filho de Deus, se preocupou, os apóstolos queriam despedir o povo. Ele, não, peraí. Você sabe o que é fome, Pedro? Pedro, Senhor, não sei não. Sempre pegava um peixinho na beira do rio, do mar. Pois, eu não despedi o povo não. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Fazem aquelas festas bonitas. Convida pregador. Enche o bolso do pregador, do cantor. Ele sai assim, olha, para onde eles vão ir? Cheio de dinheiro. E muitas vezes, ei, você que chegou hoje aqui, vai se acostumando. Talvez a sua primeira vez aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um propósito na sua vida. Ô, glória. E Jesus se preocupava com quem passava fome. Sabe por quê? Porque quem sempre chamava a atenção de Jesus não eram os doutores, não era sempre quem não valia nada. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, a prostituta estava lá para ser apedrejada. Ele disse, ei, quem não tem pecado, atira aí a primeira pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho vergonha de dizer que passei fome. Não tenho, sabe por quê? Porque só quem sabe o que é fome é quem passou. É verdade. Mas sabe o que acontece? Não estou dizendo aqui que a igreja tem que botar a pessoa que está passando por uma dificuldade na cacunda e carregar a vida toda. Não. Eu estou dizendo que a obrigação da igreja de Deus cuidar das suas almas, porque muito é gasto com o que não é pão. Glória a Ô, Deus. glória. Não esquece daquilo